terceiro episódio do podcast. Estou aqui com uma convidada mais do que especial, a Cris Laganaro, que eu já vou falar um pouquinho dela para vocês, mas ela também vai se apresentar. Como eu falei no Instagram, ela tem uma história sensacional de vida, inspiradora, que assim, se não te inspirar a história dela, eu não sei mais o que você pode fazer da vida, né, Cris? Porque é uma história realmente incrível. Então, é com muita alegria que eu te recebo aqui. Estou muito feliz de você estar aqui. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, que eu te admiro muito. Obrigada, Carol. E um carinho, assim, uma consideração muito grande por saber que eu posso te chamar de amiga, né? Com certeza, com certeza. Obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada. Obrigada por me convidar para estar aqui, para contar um pouquinho mais da minha história. A gente já fez algumas lives juntas. Uhum. E é muito importante, né, a gente contar histórias para as pessoas se inspirarem, para as pessoas, para motivar as pessoas e mostrar um outro lado também, né, que a gente consegue tudo que a gente quiser. Sim, né? A gente vê tanta coisa, às vezes, negativa na televisão, que eu sempre falo que a gente precisa se sintonizar com coisa boa. Então, o nome do canal, né, do canal, do Instagram, do podcast é A Tua Mente. Justamente hoje, né, trouxe você aqui com muito... Escolhida a dedo mesmo, estou escolhendo as pessoas a dedo para a gente trabalhar essa questão da mente, porque eu tenho certeza que você tem muito para agregar, inclusive falando sobre essa questão de como você superou, de como você conquistou todas essas coisas. Então, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, para eles te conhecerem. Muita gente conhece já a sua história, já te segue, mas muita gente também não sabe. Então, conta um pouquinho quem é a Cris Laganaro. Bom, meu nome é Ana Cristina Pelosini Laganaro. As pessoas me conhecem como Cris Laganaro. E eu tenho uma história de superação mesmo. Eu sofri um acidente muito sério, já faz 19 anos. E eu tive um acidente num mergulho numa piscina, na noite de um Réveillon. Uhum. Então, na noite do Réveillon, estávamos em família, em 7 famílias, num sítio. E passamos uma semana já no Réveillon. Depois do Natal, fomos para esse sítio. Então, a gente já estava lá, um sítio que a gente costuma ir sempre. Dia de Réveillon, todo mundo brincando, todo mundo se divertindo, super normal. Uhum. Nunca imaginar que alguma coisa poderia acontecer. Não, né? Exatamente. Aliás, durante o dia, eu brinquei muito durante o dia na piscina, porque os meninos, na piscina tinha um trampolim, esses trampolins era uma base, não era um trampolim alto, base de criança, que criança costuma brincar. Sei. E durante o dia, todo mundo brincando, eu dizia assim, eu não subo nesse trampolim nem por $1 milhão. Olha Cheguei a falar algumas vezes e fiquei tomando sol, enfim. À noite, depois da meia-noite, todo mundo brincando, fogos, enfim. Eu entrei na piscina, todo mundo entrou na piscina e eu fui ao trampolim e eu subi no trampolim e eu fiquei desfilando no trampolim. Naquele que você falou que não subia por $1 milhão? Exatamente. Ah, tá, entendi. Mas eu estava de roupa branca, enfim, e eu fiquei desfilando no trampolim. Quando eu estava, vai, vem, não sei o quê, daí ou entra ou desce do trampolim ou entra na piscina. Uhum. E todo mundo dentro da piscina brincando, né, comemorando. E aí, Carol, eu andei no trampolim, quando eu cheguei na ponta do trampolim, eu resolvi mergulhar de cabeça. E eu dei 2 impulsos na ponta do trampolim e mergulhei com a mão, assim, normal. Quando eu estava no ar, na hora eu pensei, meu Deus, que merda eu fiz. Na hora. Eu estava no ar, ainda não tinha encostado na água, mas eu já senti que tinha alguma coisa estranha. Senhora. Até me arrepiei. Mergulhei. Quando eu mergulhei, a minha mão espalmou e eu bati essa parte de cima da cabeça no fundo da piscina. Nossa. Na hora que eu bati, eu já perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. E eu fiquei emborcada, assim, né? Tipo, emborcada. E eu vi as luzes da piscina acesa, eu não desmaiei. E eu vi as luzes da piscina acesa e eu não tinha movimento para puxar. Meu cabelo vinha na boca e eu não tinha esse movimento de tirar o cabelo da boca. Dentro da água você não conseguia se movimentar. Não, eu estava emborcada, já parou. assim, de bruço, emborcada. E que horror. É uma questão de... É muito rápido, né? São aquele flash, assim. E aí eu não tinha esse movimento, eu falei, meu Deus, eu vou morrer afogada.
Nesse segundo, meu marido estava do lado, meu marido travou a minha nuca, me virou. Ele não fez curso de primeiros socorros. Mas é aquela coisa que Deus põe a mão e fala assim, você vai salvar sua mulher. Deus. 100%. Caramba. Porque se ele tivesse me levantado assim, teria seccionado a medula, teria sido muito pior. Enfim, me virou. Quando ele me virou, eu falei, eu não consigo me mexer. Ele falou, como assim? Eu falei, eu não mexo nada. Aí ele me colocou, ele e os amigos me colocaram na borda da piscina, deitada na borda da piscina, e chamaram um resgate. O resgate chegou até que rápido, acho que em 17 minutos o resgate chegou. Nesse momento, da hora da borda da piscina até o resgate chegar, eu sentia um frio enorme, um frio no corpo, e eu falava assim, gente, me tira da água que eu tô com frio. E eu já estava fora d'água, eu não estava sentindo mais nada. Então assim, eu lembro que duas amigas mexiam em mim e eu não sentia nada. Nossa, e seu desespero? Na hora você não consegue, ou você né? nem conseguiu sentir Não, desespero. você não consegue pensar. Você apagou, assim. Eu fiquei o tempo inteiro assustada, mas eu não sabia, não imaginava nada. Só sabia que tinha dado alguma coisa errada. Enfim, o resgate chegou. Minhas filhas estavam dentro da piscina. Elas estavam na bordinha assim, o que está acontecendo? Tal. Daí minha comadre já pegou as meninas, levou para dentro. Vamos tomando banho, não sei o quê, já aquela confusão. Daí o resgate chegou, eles travam sua nuca, põe aquela prancha, trava o corpo todo e me levou para o hospital. Aí eu lembro que chegando no hospital, noite de Réveillon, então assim, só tem gente bêbada, só tem aquela confusão. Aquela demora também, porque não tem muito médico. Interior. Uhum. E aí eu lembro que eu escutei um médico dizendo assim, nossa, é muito sério, tem que transferir essa menina para São Paulo urgente. Eu só falei, será que essa menina sou eu? Uhum. E aquela... Nossa. Um dos nossos amigos que estava na casa com a gente, ele era nosso corretor de seguro. Uhum. E aí ele já na hora entrou em contato, né, com o plano de saúde, enfim, vamos transferir ela para São Paulo. E com aquele trâmite todo, de manhã eu fui transferida para São Paulo. Chegando em São Paulo, fui direto para o hospital, e aí no hospital fizeram os exames, raio-x, enfim, e aí veio a notícia. É muito sério, ela teve uma fratura de cervical, tem que ser operada, agora. E o que é a fratura de cervical? Então, a lesão que eu tive. Então, eu tive uma lesão na cervical, onde eu fraturei a C5, C6, a C5 explodiu, eu tive que fazer um enxerto, tirei um pedacinho do osso da quadril, para reconstruir a C5, e eu coloquei uma placa desse tamanho de titânio e 5 parafusos unindo a 4 na 7. Então eu tenho uma cicatriz até enorme. Hoje tem isso? Tem. Não pode tirar, né? Não, ela vai ficar aí para sempre. Uau! E aí, bom, enfim, quando eu estava descendo para a cirurgia, o enfermeiro que estava me levando, ele dizia assim, a senhora está indo para a cirurgia? Eu falei, moço, quanto tempo você acha que eu vou ficar aqui? Ele falou, olha, não sei, mas por ser uma cirurgia, talvez uma semana. Eu falei, eu não posso, eu tenho 3 crianças pequenas, eu tenho que ir para casa, cuidar das minhas filhas. Aí ele falou, olha, eu não posso te dizer. É sempre assim, né? Sim. A gente sempre, quando chega num local, num acidente, ou médico, chega no pronto-socorro e aí eles pedem pra gente ficar, a gente sempre fala assim, não, mas eu não posso para minha vida, eu tenho minhas coisas para fazer. Não, exato. E mesmo quando você também estava ali no dia normal, se divertindo com a família, de repente acontece alguma coisa e você fala, como assim? Claro. A gente acha que nunca vai acontecer nada, né? Não, e era uma noite de Réveillon. Então, muita gente pergunta, você estava bêbada? Não. Uhum. Eu tinha bebido champanhe, mas de comemoração, sabe? Uhum. Eu acho assim, teria acontecido se não fosse ali, na piscina, teria caído dentro de casa, alguma coisa ia acontecer. Uhum. Tinha que acontecer. Sim. É isso. Enfim, e aí eu fui fazer a cirurgia, fiz a cirurgia. Até então eu não tinha noção do que estava acontecendo, sabe? Fui para a UTI e aí começou aquela loucura, porque eu já tinha operado. Na UTI você não pode ficar com ninguém. Então você tem um período, né, na hora do almoço, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, que o meu marido ia me visitar, meus pais, ficava um pouquinho, tinha que ir embora.
E você tentando processar tudo que estava acontecendo. Porque até então você estava ali em cima do trampolim. Não, até aí eu não sabia, eu não tinha noção. Por mais que eu sabia que era muito sério, porque eu não me mexia, então assim, eu tô vendo que eu não estou me mexendo. Mas eu não tinha noção da gravidade do problema, sabe? Por mais que eu não mexia. E aí eu tinha uma alergia enorme por causa da cirurgia. Eu tomei alguma medicação que me deu alergia, então eu me coçava e eu não podia me mexer. Então eu tinha que ficar o tempo inteiro pedindo para um enfermeiro, gritando para ele vir me coçar porque eu estava com alergia. Aí chegava à noite, meu marido ia me visitar, ele tinha que ir embora, porque não podia ficar. Algumas vezes ele ficou fora do quarto ali da UTI, lá fora, no banquinho ali esperando. Mas não podia ficar comigo. Bom, depois de alguns dias que eu já estava na UTI, o meu tio, que é médico, ele chegou de viagem, porque daí as pessoas foram voltando do Réveillon, né? E aí foram indo me visitar. Aí meu tio foi me visitar, e aí ele pegou meu prontuário, voltou, parou do meu lado, ele falou assim, Cris, é assim. Aí ele começou a me explicar. É assim, assim, aconteceu isso, você vai ter que ter muita fé. Foi você aí vai que você sair começou daqui. a entender, quando ele te explicou. Até então você não estava sabia nem o que era processando. C5, o que é C, eu achava que era ABC. Bom, eu não sei até... Bom, eu conheço a tua história, Sim. Mas mesmo assim, ouvi naquela época sobre isso, mas até hoje eu também não entendo muito. Eu não sabia o que era. Aí o C, que era cervical, qual era a gravidade do problema, eu não tinha noção. E meu tio explicou. Aí meu tio saiu, meu marido chegou, meu marido falou, olha, é muito sério, mas se você acreditar, se você tiver fé, a gente vai junto e você vai conseguir. Quem falou isso foi seu marido, então. Tá. Aí eu falei, meu Deus, eu não tenho a opção não ficar boa, eu tenho que ficar boa. Então me bateu um maior desespero. Se você fala assim, ai, Cris, você pensou em desistir? Não. Eu nem tinha a opção de passar pela minha cabeça isso. Mas me deu um desespero. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer com 3 crianças pequenas, sem me mexer? E aí, mas aí você já sabia que você não ia poder se mexer? Não, até então não sabia. O seu tio não falou nada? Nada. Tá. Ninguém quis falar, Ninguém falou nada. Só assim, acredita e tenha paciência. Tenha força, porque sério. O negócio é longo. Tá. Isso, tenha fé. Aí você já imagina, né? Você fala, bom, coisa boa muito... Não é, porque para falar uma coisa dessa... É isso, você não mexe nada. Sim. Carol, eu mexia os olhos e a boca. Só. E você não desconfiava de que podia vir o diagnóstico que veio, assim? Não passava isso pela minha cabeça. Não. Tá. Não pensava nada. Eu só sabia ainda estava assim, processando. É grave. Eu só falava assim, é grave porque eu não me mexo. Né? Daí passou, quando eu saí da UTI, acho que eu fiquei, sei lá, uma semana na UTI, fui para a semi-intensiva. Na semi-intensiva, minhas filhas não podiam me visitar, elas não podem entrar na UTI. Pequenininhas, quando eu fui né? para o quarto, exato. Quando eu fui para o quarto, aí... então vou trazer as meninas, meu marido, vou trazer as meninas para te ver. Tá bom, como é que é isso? Fim da tarde eu vou trazer as meninas, tá? Então... Aí eles começaram assim, num processo, assim, eu tinha que ficar sentada. Eu falei, não quero que elas me vejam deitada. E aí era um processo, isso todas as vezes, que eu ia sentando, eles iam me levantando, eu desmaiava, porque eles chamam de hipotensão postural. Porque como eu ficava só deitada, cada vez que eu levantava, caía a pressão e eu desmaiava. Então eu tinha que fazer esse processo de ir sentando. Tá. Aí chegava no final da tarde, estou sentada. Então, do jeito que me colocava, eu ficava. Então, eles me colocavam assim, por exemplo, tipo na poltrona. Boneca. Um boneco. Então, eles punham exatamente assim, ó. Eu tenho até fotos, aquelas fotos que eu posto. Sim. Era assim. Sim. Então, eu ficava você tá na cama, assim. né? Aquelas... na cama e eu tenho na poltrona. Tá, tem, é verdade. Na poltrona, exatamente assim. Então, eles colocavam e eu ficava. E a tua cabeça? Não, pera, eu já conheço essa história, mas assim, toda vez que eu ouço é como se eu estivesse ouvindo de novo. Eu fico arrepiada do mesmo jeito, eu fico chocada. Fala pra mim como é que alguém te coloca, né? Você só consegue mexer o olho e a boca, Sim. Mas não falar. Não, falava. falava. Tá, boca e olho. Aí alguém te coloca sentada como um negócio e você fica assim. Fica. Olha, eu falei, não mexe na mesa para não fazer barulho, eu vou lá e faço eu, né? Aí você fica assim. E aí, como é que fica a tua cabeça? Então,
Aí ou ainda você não estava... Não, eu já tinha noção, Tá, já sabia o que estava falando, tá gravíssimo agora. Sim. Tá. Mas aí você começa a lidar com a realidade, que era, por exemplo, é o que eu sempre falo, né? Quando as meninas iam me visitar, que era a parte que eu mais sentia. Então, elas iam me visitar, toda vez que elas iam me visitar, elas chegavam com uma cartinha. Então, elas faziam. Então, é assim, olha, você vai visitar a mamãe hoje. Aí elas faziam, cada uma fazia uma cartinha. Elas faziam aquelas pulseirinhas, que é aquelas continhas, né? Toda vez. Elas pequenininhas, que hoje estão moças, Elas né? tinham 4, 6 e 8 anos. Tá. Pequenas. E hoje estão com... 23, 25 e 27. Nossa, uau. Agora são mulheres, mas elas eram muito pequenas. Então, chegavam no quarto, elas não tinham noção. Se eu mesma não tinha, elas menos ainda. Então, elas chegavam para me visitar, e aí elas vinham assim, e meu marido falava assim, olha, não, cuidado, não fica muito perto, assim, né, porque elas queriam pular, queriam abraçar, e saudade. Nunca fiquei longe das meninas. Eu já estava uma semana, 10 dias, 15 dias sem vê-las, né? E aí elas vinham com a cartinha, e meu marido fazia assim, dá que o papai pega, dá que o papai lê. Aí ele pegava e lia a cartinha. E elas não estavam entendendo até então, né? Ai, mãe, olha, mãe, põe essa pulseirinha que eu fiz, essa correntinha. E você sem poder mexer. Parado. Aí meu marido, não, daqui que o papai põe na mamãe. Aí ele vinha e punha. Aí uma delas falava assim, mas por quê? A mamãe não mexe? Mas por quê? Aí o papai, aí ele falava assim, não, é que a mamãe está com um dodói muito grande. Tá, mas por que ela não mexe? O dodói é aonde? Você vai falar o que para uma criança? É na cervical? Sim. É na perna? Não. Vai explicar o quê? O dodói é na coluna toda. É um dodói grande. Que é coluna, né? Que é coluna, exatamente. E aí elas... Mas mãe... E aí elas ficaram... A cena delas olhando... Sabe aquela carinha assustada? E você vendo aquilo, né? Sim. E a tua cabeça fritando. E elas cada hora falando uma coisa e ele... mas deixa eu... Aí ele falava assim, deixa que eu ponho você, a mais nova. Deixa que o papai põe você perto da mamãe. E, Carol, eu toda vez que eu falo, eu fico emocionada e não é brincadeira. Eu juro para você, eu sinto a dor do dia. Você não ter movimento para você abraçar as meninas. Você vai fazer o povo chorar, né? E vai fazer eu chorar junto também, sua sem vergonha. Mas eu sinto, se eu fechar meus olhos, eu sinto a dor daqueles dias. Então, eu amava quando as meninas iam me visitar. Elas saíam, eu perdia 10 anos de vida naquele dia. Nossa. A dor de você não ter como abraçar o seu filho. Porém, foi exatamente acolher, né? Isso que me deu a força necessária para eu superar. Sim. Então eu dizia assim, isso não é para mim, não é isso que eu quero. Eu vou reverter essa situação. Eu vou criar as minhas filhas. Então eu vou ficar boa. Então isso me impulsionava para que eu tivesse coragem para superar o insuportável. Então na tua mente tinha uma dualidade, né? Um lado você falava, eu não aceito isso de jeito nenhum. Sim. E o outro lado você queria acolher, queria proteger, queria fazer alguma coisa e te deu força para você, né, reagir. Reverter. Reagir. E aí, a partir de então, eu tinha esses momentos que eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. O que eu não sabia, né? Mas eu tinha que ser forte. Mas até aí você já sabia o seu diagnóstico ou não? Eu sabia isso, que eu não mexia, que eu tinha. Tetraplegia, nível C5, C6, ponto. Só isso. Isso você não sabia, esses detalhes. Esses detalhes você já estava sabendo. Esses detalhes eu já sabia. E aí? Só que ortopedista é muito seco, né? A maioria, eu não sei se a palavra é seco. Eles são muito frios. Porque para não sofrerem tanto, né? Senão eles ficam o dia inteiro dando essas notícias, né? É difícil também. Eles não sabem, eles não podem chegar. Então, assim, eu perguntava para os médicos. Então, assim, eu tinha a sensibilidade, eu fechava os olhos, eles vinham, passava a caneta, alguma coisa na perna. Tá sentindo onde é? Tô. Eu sentia onde era. Tá. Mas movimentar, não. Nada. Tá. Nada. Só os olhos e a boca. Sim. Ai. Mas dali para frente, eu falei, é muito, assim, se você me perguntar como que eu fiz, como que eu cheguei à conclusão que eu tinha que trabalhar a minha mente
para superar, eu não sei te dizer, ou melhor, eu sei, Deus. É isso, 100%. A fé. É a fé, né? E eu não estou falando de religião, eu estou falando em fé em alguma coisa. Sim. Fé em Deus, fé em alguma coisa que você acredite. Em algo exatamente, superior. Algo superior. Então, assim, se você acreditar com vontade, você pode reverter qualquer situação. Você falou, eu quero abraçar minha filha. Eu quero, de novo. Eu vou fazer isso, eu vou cuidar. Entendeu? É importante também que eu diga, no meu caso, não houve secção da medula. Isso é importante. Então, existia a possibilidade de eu me recuperar, né? Então, e aí foi isso, Carol. Todos os dias vinha a fisioterapia no quarto, né, para fazer, e levanta a perna, levanta o braço. Está sentindo? Não. E por um tempo, assim. Mas é assim, manda mensagem, todos os fisioterapeutas falavam isso. Manda mensagem, por exemplo, você está aqui. Manda mensagem que você quer mexer o braço. Aí o braço não sai do lugar. Manda mensagem que uma hora a mensagem chega. Era o que eu mais escutava de todos os fisioterapeutas. Olha que legal, eles falavam assim, isso. Todos. Bacana. Isso até hoje, para qualquer movimento, é a mensagem que você manda para o seu cérebro, né? Então, assim, manda mensagem que você quer mexer o braço, uma hora a mensagem volta, o seu cérebro entende e faz o movimento. Então, assim, eles levantavam minha perna. Tá sentindo? Não. Nada. Manda mensagem que você está movimentando a perna. Uma hora a mensagem vai chegar. E esse caminho, vai achar o caminho para fazer o tal movimento. E aí eu comecei a trabalhar isso incansavelmente na minha mente. Tá. Eu só pensava isso. Então, por exemplo, 100% a lei da atração. A Cris é a senhora lei da atração. E eu não sabia até então. Hoje a gente fala muito do segredo, a gente fala muito, Fizemos live até disso. Fizemos live disso. Mas, por exemplo, o meu acidente foi Réveillon de 2002 para 2003. O segredo foi 2006. Sim. Então, assim, e eu já usei isso. Sem saber. Tem resultado, sem saber. Então, Carol, à noite eu eu estava deitada na cama, e eu fechava meus olhos, eu me via andando. Eu me via buscando as meninas na escola, me via andando de salto alto. Eu me via tendo a minha vida de novo, andando num jardim. Aí além de ver essa cena, eu sentia. Era prazeroso para mim, porque eu sentia como se isso estivesse acontecendo. Aí me dava aquele conforto, assim, eu abri o olho, não tinha mexido um fio de cabelo. Tá, mas na sua mente você assim, já fez o plano mental. Isso daí eu falo para os meus pacientes o quanto é importante você visualizar essas questões. Começa primeiro aqui, depois a mensagem, como os fisioterapeutas falavam, né? Manda a mensagem que uma hora chega. Acredita que uma hora aquilo vai acontecer. Porque é o que a sua mente, você está criando, é o que você coloca de energia. Tudo é movido a energia, exatamente. Né? Não é o que você pensa, é o que você está vibrando. É o que você está vibrando. Esse que é o segredo, que muita gente não entende. E isso faz total diferença para tudo, né? Você como psicóloga, terapeuta, hipnoterapeuta, você deve dizer muito isso também para os seus pacientes. Porque se você foca né, você recebe seus pacientes, a primeira coisa que você diz é o que é. Se você focar no problema, ele vai se tornar muito maior. Sim. Então, foca na solução. Sim. Vai ser fácil? Não vai, mas pode ser um pouco mais leve. Sim. É isso. Então, assim, foi fácil esse processo? Pelo amor não, de Deus, imagino muito doído. Não. Mas é possível você reverter uma situação, ou, por exemplo, eu não reverti uma situação 100%. Eu tenho limitações hoje. Mas você fazer a situação ficar leve... Mas é mínima também, né? Oi? É super mínima. Não, mas você... tem muita coisa que eu não posso fazer hoje. Não, sim, se você me perguntar, eu enumero várias. Tá. Mas eu convivo muito bem com isso. Sim. Eu não deixo nada disso me pegar. Porque se eu deixar, é o que eu acabei de falar, a sua mente acaba com a sua vida. Sim. Então eu vou te dar um exemplo recente, tá? Eu fui a um lugar e vi umas pessoas dançando. Eu não posso hoje dançar. É uma das coisas que eu mais gosto.
Mas eu não posso. Eu não tenho equilíbrio nem para andar, imagina para dançar. Se você me perguntar assim, te incomoda muito? Adoraria. Se eu pudesse dançar, eu ia subir aqui nessa mesa agora e dançava aqui. Coloca um samba, eu vou dançar aqui. Queria muito. Essa energia toda que você tem, né, Cris? É. Ela não... Gente, essa pessoa é uma figura rara. Então, não posso. Mas é o que eu tenho. Então eu vou dançar paradinha no meu lugar, ou eu vou me matar de treinar para, quem sabe, dar uns passinhos. Mas enfim. Então, assim, o que eu quero dizer assim, se você focar no problema, ele se torna muito maior. Então, você manter a sua mente focada, você manter a sua frequência alta, faz toda a diferença. Exatamente. É justamente essa pergunta que eu quero fazer para você ajudar o pessoal a entender. Porque, assim, você é o que você acabou de dizer. Eu estava ali com esse problema, né? Falaram, você não vai poder mais andar, você está tetraplégica, etc. Enfim. Aí você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer de mim? O que vai ser da minha vida? Como que eu vou fazer? E entra naquele desespero. Aquela gente, eu não estou falando negra. que talvez até eu não entraria, tá? Porque passando pela situação é outra história. É muito bonitinho você chegar aqui na frente e falar tudo isso que a gente está falando, mas muitas vezes você passa pela situação, você se abala, se abate, não consegue reagir, entra numa depressão, sei lá, enfim. Então, você não fez aquilo que talvez a maioria das pessoas fizesse, que seria se entregar. Seria deixar os pensamentos negativos influenciarem a sua cabeça para o pior e você ficar cada vez pior. Sim. Você fez exatamente o contrário. Sim. Né? Com a força das suas filhas, sim, com a motivação, talvez, do seu marido, sim, enfim, e de uma série de coisas. Então, todos nós temos essas alternativas todos os dias, de escolher o lado do problema, a preocupação, o desespero, o medo, ou ir para o outro lado, que foi o que você escolheu. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse momento, essa experiência nessa vivência desse acidente, né? Porque você teve 2, né, Cris? Então, sim, aguardem, porque tem o segundo acidente. Pois é. E na primeira live não tinha, né? Não. Foi depois que a gente fez. Então, essa é novidade total. É verdade. Então, é bem isso, sabe, Carol? Quanto ao meu primeiro acidente, por exemplo, teve um médico que disse para o meu marido, ele falou, um médico super conceituado, meu marido perguntou para ele falou, olha, reza para sua mulher ter força nas mãos para empurrar uma cadeira de rodas, porque ela nunca mais vai voltar a andar. Gente, para tudo. E ele não me falou. Graças a Deus. Isso. Porque senão, acho que talvez a mente, né? Sim. E aí, quando eu dei o meu primeiro passo, eu estava na CD, que eu fiz o tratamento na CD. Quando eu dei o meu primeiro passo, eu estava naquelas barras paralelas que eu levantei, dei o primeiro passo. Todo mundo? Ele chorando, ele falou, aí ele me contou. Ele falou, o doutor fulano tal, falou isso. Falei, meu Deus, para Deus nada é impossível. Não é. Entendeu? Não é. Nada é impossível. Ele falou, se eu tivesse te falado, ele falou que o desespero dele, quando o médico falou isso, ele falou que ele chegou em casa, filhas. Ele falou, que eu vou falar para minhas filhas? E para você também, né? Para mim ele não falou, nem para elas, muito pelo contrário. Sim. E foi o que ele falou. Ele falou, olha, eu cheguei em casa, explicou, ele contou para as meninas o que era, sentou as 3, explicou o que era a medula. É como se fosse um canudinho, explicou, desenhou ludicamente. Bonitinho. Exatamente o que era o problema, né? A fratura. E aí ele falou, meninas, se vocês tiverem fé e vocês têm que eu sei, a mamãe vai ficar boa. E foi aí que ele ensinou as meninas a rezar. Ah, que história. E aí eles linda. rezavam todos os dias juntos para isso não, rezavam, né? Mas eles sentavam juntos para a importância de você acreditar no que você não vê, né? Que demais. Mas depois quando eu voltei a andar, o médico viu o milagre acontecer. Muita gente me pergunta nos meus vídeos, a maioria das pessoas pergunta se o médico rasgou o diploma, porque ele dizia, se ela voltar a andar, eu rasgo o meu diploma.
Uau. Só que ele faleceu logo após alguns anos, enfim. Ele faleceu, então, mas ele viu o milagre acontecer, sim, com certeza. Porque a maioria dos médicos, eles são mais céticos. Então, às vezes, a maioria, né? Não estou falando que são todos, mas a maioria é. Então, eles aprenderam que é assim que funciona, eles assim vão repassar aquilo que eles aprenderam. Mas eu vou te falar que para a medicina e para Deus, nada é impossível. Nada, com certeza absoluta. Que demais, que história. Que história. E você ajuda um monte de gente no Instagram. Você sabe que a minha história, ela é engraçado porque ela serve de ajuda não só para pessoas que tiveram algum tipo de acidente igual ao meu. Serve de ajuda para inúmeras outras pessoas. Então, assim, gente que tem depressão, gente que tem autoestima baixa. É muito engraçado, porque vira uma chavinha, eu recebo mensagem direto. Imagina. De gente de outros países. Contando, enfim. né? Assim, o que nossa, acontece eu vi seu vídeo. Você não sabe, virou uma chavinha na minha vida de tal maneira, sabe? Até eu falei que eu ia fazer essa semana um vídeo, não fiz, mas sábado eu encontrei na casa de uns amigos, eu encontrei uma amiga e ela disse para mim assim, ela tem um problema sério na família dela de doença com o filho dela. E ele está curado, enfim, está tratando. E ela disse para mim assim, ela falou, ai, Cris, faz tempo que eu não vejo vídeo seu. Mas, toda vez que eu preciso de força, eu entro no seu Instagram para ver seus vídeos. Porque eu preciso de força para lidar com o que ela está vivendo. Eu fiquei tão emocionada que eu falei, é tão bom você... Se você atingir uma pessoa e conseguir levar conforto e esperança para uma pessoa, valeu tudo a pena, sabe? Eu relutei muito tempo para contar a minha história, não por nenhum problema assim X, porque falei, né, vou contar, mas atinge tanta gente, Sim. tanta gente. Sim. Não importa se numa live tem 1000 pessoas ou se tem 10. Aconteceu já uma live que eu não lembro com quem que eu fiz, que no final não tinha muita gente, enfim, mas no final uma moça, toda hora ela na live eu via que ela batia umas palminhas, colocava umas mãozinhas, assim. Aí no final da live, a pessoa que estava fazendo a live comigo falou assim, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu espero que tenha servido para alguém, né, algum estímulo, alguma coisa tal. E ela pegou e falou, olha, eu só queria dizer que eu tenho depressão, tomo remédios controlados e não sei o quê. E mudou assim, virou uma chavinha na minha vida. Ela falou, obrigada por isso. Quer dizer, falei, gente, acabou a live, tá bom, para mim valeu muito a pena. Sim. Isso um monte de gente, sabe? Sim. Então é muito bacana. Então eu conto a minha história para servir de incentivo mesmo. Primeiro, para as pessoas jamais desistirem. Não é o caminho. É muito mais fácil. Sim. Né? Era muito mais cômodo eu me entregar. Falar, gente, joguei a toalha, não dá para mim. Não vou aguentar viver isso. Não vou aguentar viver isso. Mais fácil, mais cômodo, né? Sim. Do que você lutar. Não é fácil, o caminho é difícil, o processo é longo, mas é vitorioso, se você acreditar, com certeza. Sim, e você tá aí até hoje. A Cris, ela tem uma energia, gente. A energia dela é uma delícia. Até live que a gente tá, né, não tá frente a frente como aqui no podcast, já era, todo mundo falava, gente, que energia maravilhosa de vocês, sagitariana. Que gostoso. Então ela tem assim uma energia, você grava áudio para ela, bom dia, maravilhosa. Eu sou sempre assim. Ela é assim, alta astral. A modéstia é uma qualidade, mas eu estou sempre com energia boa mesmo. Então. Mas eu sempre fui assim, sabe, bom. Carol? Sim. Isso ajudou muito na minha recuperação. Então, exatamente. Mas eu sempre fui, assim, às vezes eu falo que muitas vezes eu lido muito bem com todos os problemas. E às vezes eu fico pensando assim, será que eu estou sendo um pouco negligente com essa situação? Sim. Lidando tão de boa, sabe? Sim. Não, é uma maneira que eu acho de resolver o que eu posso. O que eu não posso, eu também me dá 5 minutinhos que eu vou tentar. Mas é mais fácil. Eu acho que fica mais leve de você lidar com o problema. Sim. Entendeu? A gente... Mas assim, a gente pode pensar também no seguinte, a pessoa que ela tá naquele sofrimento, que ela tá doente, ou que ela
tá, sei lá, naquele momento difícil da vida dela, ela também está gastando uma energia para isso, muito grande. Então, em vez de gastar essa energia ruim, gasta com algo positivo. Para que vai ficar gastando energia com coisa que não vai agregar? Porque se você deixar, às vezes a gente fica com o nosso pensamento, você fica fritando, pensando, e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro, e se eu for, e se acontecer não sei o quê, e se acontecer, não tem fim. Não. Você gasta uma energia muito grande fazendo isso. E da mesma forma que você citou um pouco antes, que você falou, eu até me emociono toda vez que eu vou falar isso, quando eu visualizo as minhas filhas querendo me abraçar, colocar a pulseirinha em mim e eu querer abraçar elas e não poder, você traz uma emoção muito grande que está ali guardada dentro de você. Então, a nossa mente ela não difere real do imaginário e aí está uma grande prova. Da mesma forma que você fica pensando em coisas horríveis que pode acontecer com você ou deixar de acontecer, você está realmente gastando uma energia grande e está materializando muitas vezes o nosso futuro, que a gente já falou isso várias vezes em live, porque nós somos matéria e energia. Total. Então, a questão da gente não visualizar o Bluetooth, o Wi-Fi, todas essas coisinhas que estão por aqui, transitando entre a gente, a nossa energia, a energia maravilhosa que eu sinto que você tem, ela chega até aqui. Da mesma forma que às vezes a pessoa está com aquela energia, total, nossa, a nuvem negra, pesada, né? Vai andando com a tempestadezinha difícil, chovendo em cima, você fala, ai, não quero nem ficar perto. É difícil, né? Parece que aquilo pega. Parece não pega, né? Se você deixar. Ou então você dá um pouquinho da sua energia boa e fala assim, vou te dar um pouquinho da minha energia boa só para a sua levantar um pouquinho. Porque senão a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Então você usou bastante essa questão da tua energia, dos seus pensamentos positivos, e você não sentiu vontade, assim, você falou de desistir nunca, mas assim, tinha dias que era muito difícil para você? Muito. Tá. E o que você fazia quando aconteciam umas coisas assim? Mudava a mente. Então assim, eu tenho muitas cenas muito difíceis. Eu fico a noite inteira contando algumas cenas que algumas eu nunca contei. Então você vai contar pelo menos uma aqui. Não, mas por exemplo, eu vou dar um exemplo X. Por exemplo, as meninas na escola tinham festinha da escola. Uhum. Então, pode ser, sei lá, festa junina, Dia das Mães, enfim. E na escola que elas estudavam, sempre tinha uma dancinha, alguma coisinha assim. Então, lá vou eu para a festinha da escola. Uhum. Aí eu fazia a festa da escola, passava a festa da escola, geralmente era no ginásio. Uhum. E aí acabava a festinha, a comemoração, agora as mães, os pais, sei lá, venham comemorar, desçam para dançar com o seu filho, para fazer... Carol, eu só respirava. Minha filha já estava lá, ou ela, cada uma no seu horário, né, que são 3 diferentes horários, classes. Aí ou meu marido ia, ou, sei lá, ou minha mãe, ou meu pai, ou enfim. Mas elas sabiam? Elas já entendiam naquela época? Entendiam muito, mas a mamãe não pode. Só que aí a cena era, eu via todo mundo indo e eu tinha que ficar sentadinha ali, já me mexia, tô falando isso já, né, andando e tal. Eu ficava ali assim, só com aquele sorriso, né? Aí acabava, elas vinham, abraçavam a mamãe e tal, a mamãe não dá. Não, mamãe, eu sei, elas entendiam. Uhum. Eu ia para minha casa, mais 10 anos de vida que eu perdi ali. Porque eu falava assim, gente, que impotência você não poder fazer uma coisa básica. Uhum. Aí chorava, ficava desesperada, chegava em casa, me trancava no banheiro, aquela hora... Eu falava, meu Deus do céu, me ajuda, preciso melhorar a ponto de poder fazer mais. Uhum. Eu me cobrava, não é que elas estavam me cobrando, ninguém estava me cobrando. Uhum. Mas sim, é uma coisa que eu queria cada vez mais estar presente nesses momentos. Uhum. Por outro lado, eu pensava assim, poxa, graças a Deus eu não morri, eu não estou na cama do hospital, eu estou aqui podendo assistir esse momento. Sim. Então assim, eu agradecia. Sim. Então...
Eu acho que uma das grandes coisas é você ser grato pelo que você tem. Sim. Porque você não podia... Se você fosse pensar no cenário que você tinha, era para você estar só mexendo o olho e a boca, não é? Então, eu não sei, tem um dado que eu não tenho certeza se é realmente isso. Na época, eu ouvi alguma coisa dizer que parece que 2% dos tetraplégicos voltam a caminhar. É muito significativo. Sim. Né? Então... Mas o seu foi muito rápido também, né? Em um ano eu estava andando. Em um ano eu estava andando. Sim. Então esses pensamentos, eles vinham, só que você conseguia driblar, vamos dizer assim. Com a lei da atração, que é o que a gente fala, né? O quadro dos sonhos. Até vou entrar nesse ponto que você falou muito legal, de visualizar. Uma das coisas que eu visualizei. Então, eu visualizava, me via andando, me via dirigindo. Então, eu sentia isso. Fez total diferença. Eu atraí isso para a minha vida. Sim. Um exemplo que eu falo sempre, né, nas lives e tal, eu sempre quis ter 3 meninas. Eu era pequena, minhas primas são em 3 meninas e eu tenho um irmão. E eu olhava minhas primas brincando, eu achava o máximo. E eu falava, quando eu crescer eu vou ter 3 meninas. Quando eu crescer eu vou ter... Não, eu vou ter 3 meninas. Eu fiquei a vida inteira, falava isso. Bom, me casei, depois viajei com meu marido e eu trouxe um quadro, um pôster da Annie Guedes, que são 3 meninas dentro de um vaso. Cheguei em casa, mandei enquadrar, pus no corredor da minha casa. Eu passava e falava pro meu marido, a gente vai ter 3 meninas. Não pensava nem em engravidar. Eu falava, a gente vai ter 3 meninas. Sim. Então, assim, eu fui abençoada por ter 3 meninas, mas eu atraí isso para minha vida, que é o quadro dos sonhos. O que você coloca, você materializa aquilo. Eu sentia. E essa é a diferença. E era meu desejo. O universo falou, bom, deixa eu atender essa menina, porque ela está não sei quantos anos me pedindo isso. Sim. Né? Uma vez eu vi, agora eu não lembro, eu acho que não sei se é no livro do Segredo, qual livro que é, que eu leio tanto livro que eu já nem sei de onde que é. Mas um cara que falou assim, vamos lá no lugar X, fazer na aldeia, fazer chover, porque não chove faz muito tempo. Talvez você até saiba que livro que é, talvez se for do Segredo. Aí ele falou assim, tá bom, né, vamos lá. Foi junto lá com ele. E aí ele, em menos de 1 minuto, 2, ele falou, pronto, podemos ir. Ele falou, mas você não falou que veio aqui para rezar, para chover? Ele falou assim, mas eu já fiz isso. Aí ele falou, mas como você fez isso? Ele falou, eu senti a chuva molhando o meu corpo, molhando a terra, eu senti o cheiro da terra subindo, e ele fez exatamente, ele trabalhou a questão da vibração, e não só do... olha, que a gente fica assim, eu gostaria muito que chovesse, me ajuda que chova, né? Falando da boca para fora. Ficar falando não resolve nada, é o vibrar, é o sentir e o acreditar que já choveu, que já te molhou, que já resolveu ali. Agradece porque já aconteceu. Agradece porque já aconteceu. É isso, faz toda a diferença, sim. Então, isso é muito importante. Uma coisa, Cris, que eu queria fazer um pouco diferente, né? Porque você faz um monte de live, todo mundo conhece. Todo mundo não, mas muita gente já conhece a tua história, tudo. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu não lembro de ter visto em nenhum lugar. Você, assim... Você acha que teve assim uma divisão, né, da antiga Cris e da nova Cris na tua vida, e no momento do acidente depois, no sentido de valorizar as coisas que você tinha antes, de dançar, de poder fazer as coisas? Você falou assim, eu queria, por mim eu subia nessa mesa aqui e dançava. Então, nesse sentido, se tem assim alguma... se você percebe uma diferença de falar, caramba, quantas vezes a gente não valoriza tantas coisas que a gente pode fazer, como simplesmente dançar, e a gente não faz para hoje, sabe? Entendi. Eu vou responder para você assim, Carol. Algumas pessoas me perguntam um pouquinho diferente do que você fala. Você se tornou uma pessoa melhor depois do seu acidente? Né, com o que te aconteceu? Que tem mais ou menos a ver com o que você está falando. Não sei se melhor ou não, mas o quanto valorizou.
Eu vou te dizer que não, eu sou exatamente a mesma pessoa. Tá. Quem Você me sempre conhece fez. de antes do meu acidente, se você chamar 50 pessoas, as 50 pessoas vão falar exatamente a mesma coisa. Por quê? Eu sou exatamente a mesma pessoa. Então, assim, eu acho que serve, sim, para você valorizar pequenas coisas, mas eu sempre valorizei. Eu sempre fui uma pessoa positiva. Eu falo esse negócio de energia, eu sempre fui assim. Sim. Então, eu não perdi. Essa é a minha essência. A minha essência continua igual. Então, assim, eu não acredito que o que me aconteceu foi por causa ou um castigo, sei lá, por qualquer outra coisa. Não, sim. Tinha que acontecer. Teria acontecido de qualquer outro jeito, talvez, né, de alguma outra maneira, que não fosse na piscina, enfim. E serve tanto para mim quanto para todo mundo que está em volta. Lógico, eu que sofri mais, todo mundo sofre junto, a família sofre junto, os amigos sofrem junto. Na época, minha família, não preciso nem falar, né? Meu marido, minhas filhas, meus pais, meu irmão, todo mundo próximo sofre, todo mundo junto. Sim. Todo mundo aprende junto. Ninguém passa pelo que a gente tem que passar, mas eu acho que as pessoas próximas também acabam muda a vida de todo mundo. Então, assim, se você me perguntar, eu não acredito que eu tenha me tornado diferente. Sim. Eu continuo a mesma pessoa, eu continuo valorizando muito. Hoje, que nem eu falei de dançar, né? Hoje essa parte me pega, não me deixa chateada, porque eu não deixo. Sim. Porque se eu me deixar 10 minutos a mais, eu vou falar, meu Deus, eu queria tanto. Eu queria muito, mas eu queria muito, de verdade. Mas eu não posso. E o que eu posso fazer? Nada. Ou eu vou me treinar muito para, quem sabe, melhorar e arriscar uns passinhos. Sim. Mas aí vai de mim. Está na minha mão. Sim. O quanto... Lógico, tem limitações que viraram sequelas que eu não vou poder fazer. Sim. Eu tenho consciência disso. Mas, respondendo a sua pergunta, não sei se eu respondi bem, mas eu continuo valorizando tudo muito. E continuo sendo a mesma pessoa, sim. Com a energia sempre boa. Isso ajudou muito. Sim. Não, respondeu sim. É que eu percebo que, às vezes, as pessoas, elas perdem, né, algumas oportunidades e se fecham e não vivem a vida, não valorizam. Eles entram, muitas vezes, num ciclo de reclamar tanto, de tanta coisa, de ingratidão, e não valorizam, às vezes, as coisas básicas na vida. Porque quando eu falo isso para os meus pacientes, eu falo, gente, vamos valorizar, agradecer. Mas a pessoa fala, mas eu vou agradecer o quê? Eu tô isso, aquilo. Aí começa, né, com um pergaminho. Realmente. Eu falo, olha só, você fala, você ouve, Sim. você anda, você tá respirando, você não tá com dor. Tem onde morar, tem onde comer. Né? Tem. E quem também, de repente, não tem alguma dessas coisas que a gente falou, mas tem outras também. Sim. Né? E sempre vai ter. Então, de novo, né, olhar pro positivo, focar no positivo, do que focar no negativo. E eu percebo que as pessoas, elas têm muita dificuldade em fazer isso. Muita. Então, acredito que tenha te ajudado muito o fato de você ser positiva no teu processo, né? E eu vou aproveitar e vou entrar no segundo acidente. Isso, pode falar. Porque... infelizmente acabou acontecendo, porque daí eu acho que vai mostrar exatamente essa como é que se fala? Fugiu o termo. Vai exatamente tudo que eu estou falando até agora vai fazer mais sentido ainda. O ano passado, no final do ano passado, eu sofri um outro acidente dentro de casa. Sim. Eu estava com a minha amiga e eu tropecei no tapete da minha casa. Estava na casa da minha amiga. E eu, na cozinha, tinha aquele tapete, aquela passadeira de borracha. Ixi. Eu não sei se estava dobrada, não sei. Eu sei que eu tomei banho, sequei cabelo e tal. Minha amiga foi secar o cabelo e eu fui desligar o fogo. Estava passando café. Na hora que eu cheguei na cozinha, eu estava com as mãos cheias, estava com meus brincos, um monte de coisa na mão. Eu não cheguei perto do café. Eu tropecei e eu não tive o reflexo de pôr a mão na frente. Sabe quando você dá aquela quicada que você vai para frente para cair? E eu não tive esse reflexo. Eu fui de rosto no chão.
Carol, foi exatamente assim, ó. Pá. 1,72 m de cara no chão. Nossa. Então eu bati essa parte. Não, eu vi que ficou bem feio. Não, eu bati essa parte do rosto no chão. Roxo. Eu fiz assim. Preto, né? Aí na hora ela correu. Eu falei, calma. Virei, ela me levantou, me sentou numa cadeira, puxou uma cadeira, me sentou na cadeira. Vamos tentar levantar. 2, 3 vezes, eu senti que tinha dado ruim. Por quê? Eu já tropecei outras vezes, ralei cotovelo, ralei joelho, mas caí de cara no chão, né? Não, eu não pus o pé, eu punha o pé no chão, doía. Eu falei, me doía o quadril, eu falava, tô com dor. Diferente. Tô com dor, tô com dor, tô com dor. Daí ela, calma, respira. E ela, com toda a calma, do nada ela me saca um gelo da geladeira. Amiga, põe no rosto, porque o rosto... Porque eu acho que deu ruim no nariz. Não sangrou, mas meu nariz veio parar aqui. Meu Deus, como assim? Ó. E aí mas eu não sentia dor no nariz. Eu sentia o quadril. E eu com o gelo ali, de repente... Aí quero ir no banheiro, não consigo pisar. A gente ficou uns 40 minutos nesse levanta, não levanta, tô com dor, não tô. Aí ela falou, liga pro seu fisioterapeuta. Liguei. E ele falou para mim assim... Expliquei o que estava acontecendo. Ele falou assim, hospital. Vai pro hospital, depois a gente pensa o que vai acontecer. Beleza. Aí a minha amiga desceu, pegou a cadeira de rodas do prédio, subiu, me colocou na cadeira. Eu chamei um Uber. Não me pergunta, porque todo mundo no hospital falava assim, você veio de ambulância, de SAMU? Eu nem lembrei que existia isso. Pegamos e fomos pro hospital de Uber. Ai. Chorando de dor. Bom, para resumir, eu quebrei o nariz, o maxilar e o colo do fêmur. Só. Não contei para ninguém, só quem sabia era eu e minha amiga. Passamos o dia inteiro no hospital. Isso era, sei lá, 10 horas da manhã. 7 horas da noite vem o médico e fala assim, olha, o diagnóstico é esse, são 3 cirurgias. Eu falei, como assim? Eu falei, meu Deus, não, é sério. Uma pro nariz. É sério. Uma para cada. Aí me deu um desespero. Bom, enfim, fui transferida, aí liguei para avisar a família e tal. Bom, eu fiz 3 cirurgias. No fêmur, eu coloquei 3 parafusos. O médico falou assim, olha, você tem que ficar 60 dias sem pôr o pé no chão. Eu falei, eu trabalho, como é que eu vou fazer? Ele falou, esquece, 4 meses afastada, o colo do fêmur são 4 meses. Eu acho o máximo quando eles falam isso. Eu falo, que bonitinho, né? Eu falei, gente... Como é que pode isso? Bom, aí fiz as 3 cirurgias e tal, não sei o quê. Bom, tive alta, fui para casa. No dia que eu fui para casa, eu fui de ambulância para casa. Quando eu cheguei em casa, a ambulância não entra no prédio. Aí eles me deitaram na maca, fora do prédio. Imagina, os enfermeiros, sei lá, socorrista, não sei como é que eles chamam. Entra por fora do prédio na maca, entra no prédio, entra no elevador, colo, vergonha. Aquelas coisas, né? Não. Aí me deitaram na cama. Eu não podia mexer, não podia pisar no chão. Deitei na cama, primeiro dia. Falei, meu Deus, olhando pro teto. Falei, primeira coisa, vem aquele gatilho do meu acidente. Eu falei, gente, eu tô de novo nessa situação, sem poder me mexer. Com a diferença de que eu posso coçar o olho, de que eu posso comer sozinha, mas eu não posso levantar para ir pegar um copo d'água. Então, no primeiro momento, me deu um desespero. Primeiros dias eu falava, meu Deus, o que vocês estão querendo me mostrar? Por que está acontecendo isso de novo? Você falei, remeteu? Não mereço isso, gente. Com outro acidente? Sou uma pessoa boa. Oi? Você chegou a remeter lembranças do outro acidente, falando, poxa... Sim, gente, eu já passei um negócio muito sério. E, novamente, não, é diferente. Aqui, explica o que está acontecendo, porque eu não estou entendendo. É diferente. Gente, desculpa, não é diferente. Eu tô aqui na cama, deitada, olhando para o teto. 3 operações. Sem poder me mexer. Com a cara desse tamanho, com dor, que eu não podia mexer, operada. Sem poder levantar para ir ao banheiro. A minha amiga ficava em casa, eu tive que usar fralda. Porque eu não podia levantar para ir ao banheiro. Eu falei, não, tá alguma coisa errada aí. Então, assim, no primeiro momento, eu fiquei desesperada. Aí eu falei, não, pensa. Se da outra vez, com uma gravidade muito maior, eu conseguir reverter, dessa vez vai ser mais rápido e muito melhor. Muito mais... rápido. Foi isso que eu pensei.
Foi difícil, muito, muito difícil. Porque o que eu fazia, Carol? Eu rezava 24 horas. Sério? Chegava à noite, começava a escurecer, eu falava, ai meu Deus, que noite de cão que eu vou passar. Mas eu rezava e pensava assim, tem que amanhã, a hora que começar a clarear, é mais um dia, menos um dia de sofrimento. E quando chegou, acho que nos 45 dias, eu fui ao médico e falei, me libera. Lógico, ele falou, você pode começar a colocar o pé no chão. Aí eu falei, agora é fisioterapia. Agora vou voltar. E aí me dedicar na fisioterapia, andador. Mais uma vez. Então começou tudo de novo, andador, aquela missão toda que você sabe. Mas aí eu tive que novamente ter a minha mente focada no resultado. Foi difícil? Não. Foi fácil? Não, foi muito difícil. Mas novamente era possível. Entendeu? Então, eu tenho uma amiga que chama Ana Mediolaro, que chegou para mim um dia, e não vou esquecer. Ela disse assim para mim um dia no telefone, ela falou, Cris, olha que coisa, né? Você pensa só por um lado, você conta muito a sua história de superação para as pessoas. Será que às vezes isso está acontecendo para que você conte novamente, prove novamente que você é forte? Nossa, eu lembrei. Você lembrou que você me falou isso? Isso não saía da minha cabeça. Eu falei, meu Deus, sim, eu não preciso. Aí eu falei, universo, é o seguinte. Nossa, eu tô arrepiada. Eu já provei para todo mundo que eu sou forte. Eu tinha esquecido disso. Não, isso não saiu da minha cabeça. Real. Não, é que eu falo umas coisas às vezes para os outros e eu nem lembro. É real, eu lembro disso. Você me falou, isso ficou. Eu falei, gente, é isso. Quer dizer, né? Sim, eu falei, isso eu faz não muito preciso sentido. provar mais nada para ninguém. Chega. Sim. Vou mudar esse mindset. Eu vou continuar contando a minha história para incentivar as pessoas, para motivar as pessoas que é possível, para elas não desistirem, para redobrarem a fé, que é muito importante. Sem precisar mostrar que eu consigo passar por isso 50 quero, vezes se for. Chega, não quero ser forte mais, né? Eu não quero mostrar nada para ninguém. Eu causando aqui. Nossa, e aí eu mudei de novo essa chave, sabe? Falei, não, eu não quero mais isso para minha vida. Não aceito passar por mais nada. Sim. Entendeu? Nossa, que legal, eu não lembrava disso. Eu lembrei. Fiquei muito feliz. E a gente também hoje, né, brincou com a questão do podcast, porque, querendo ou não, foi mais ou menos uma repetição de coisas que vem acontecendo. É o terceiro episódio, mas cada hora acontecia. Vamos até reformular a forma de falar para tomar cuidado aí com o que a gente vibra e fala. Que as palavras têm poder. Muito. Então, eu sempre falava, cada hora acontece uma coisa com esse negócio, cada hora não sei o que lá, uma hora é o som que não funciona, outra hora atrasa não sei o que, outra hora é a internet, outra hora é o computador, outra hora é o fone. Aí eu peguei e falei, chega, dessa vez, com a Cris, vai ser completamente diferente. As coisas vão fluir da forma que tem que fluir, e eu não quero nem pensar mais na possibilidade de dar mais nada errado. Vai dar tudo certo. Dar errado. E mesmo que for um ajustezinho ou outro de horário, né, de trânsito, ou necessários. De equipamentos, ou de qualquer outra coisa, tá bom também, mas não ficar reforçando isso a todo momento, porque senão a gente acaba atraindo também aquilo pra gente. Né? Com certeza. E a gente atrai tanto coisa boa quanto coisa ruim. Então é necessário que a gente tome muito cuidado com tudo isso. Sim. Mas que legal que, assim, de você ter ficado, né, essa reflexão, e você colocou um basta, né? Porque chega, né? Como eu acho que fica essa para as pessoas, né? Eu não sei como é que você está de tempo, mas assim, é importante, né, eu dizer que eu conto sim a minha história para as pessoas realmente se motivarem, sabe? Não desistirem, seja lá qual for o problema que você esteja passando, qual for a dificuldade que você esteja passando. Sim. Olha para o lado, sim. Olha, sempre tem alguém, sabe, que pode te ajudar com uma palavra, com um gesto, com um carinho, com um abraço, enfim, com sim. uma história. Sim. E você vê que é possível, sim. né? Dá o seu melhor.
Dá o seu melhor. Você vai gastar energia. Sonha, acredita. Gasta com coisa boa, né? Coloca a sua vibração no que você deseja. Imagina a sua vida do jeito que você quer. Vou começar a imaginar eu dançando agora. Enfim. Mas eu estou dizendo assim, brincadeiras à parte, mas é o quanto você está vibrando essa frequência alta, e isso faz toda a diferença. Sim. Né? E aí também é uma coisa que você brincou, né? A gente tem mais uns 10 minutinhos para você conseguir sair do estacionamento. Sim. Como é que se diz? Eu ia comentar depois com você sobre essa questão de dançar, né? Mas já que a gente está aqui conversando, você tocou nesse assunto de novo, então eu vou falar a minha opinião sobre isso. Em relação ao primeiro momento que você não sabia necessariamente que você não poderia andar, né? Mas seu marido deu uma segurada nessa informação, você acreditou que você podia ser capaz de fazer isso. Como os médicos falaram que existem algumas limitações, talvez isso possa ter travado algumas coisas. Falando, realmente existe algumas limitações e eu não posso chegar até ali porque existem essas limitações. E eu, né, como psicóloga, como amiga e etc., eu sinto que em nenhum momento ainda, se eu estiver errada, você me corrige, você sentiu do fundo do teu coração, assim, eu realmente posso e quero e vou dançar. Porque se você, que eu te conheço, realmente colocar isso na tua cabeça, do fundo do teu coração, da tua alma, eu não tenho dúvida nenhuma que você consegue. Sim, eu acredito que isso nunca esteve, eu acho que não esteve ainda, como que se diz? Forte, decidido realmente dentro de você, né? Eu vou te dizer o seguinte, de repente talvez até tem decidido, mas existe uma coisa que eu sou humana. No fundinho, existe o medo, talvez, de não conseguir. Então, eu acho que eu mesma bloqueio. Tá, tipo assim, ser. Talvez seja isso. Não parei para pensar, mas agora, toda hora, ser. Então, dona Ana Carolina, deixa uma coisa de reflexão para mim. Vou embora com essa agora. Entendi. Muito obrigada. Filha da mãe, né? Você vai ter que fazer umas sessões comigo depois. Enfim. Mas talvez seja isso, né? O medo de talvez não conseguir me deixa ainda... Vou desbloquear isso. E aí tem aquele negócio de que se tem um medo, você não tem aquela fé de que vai chover. O medo, ou que o medo te impossibilita. Exatamente, claro, aquilo está atrapalhando. Então, eu tenho certeza que o dia que esse medo, se for o medo, né, que você vai refletir, se aquilo for realmente embora e você falar dentro de você, eu quero fazer isso, a gente já discutiu isso naquela outra live daquele cara que sofreu um acidente no filme, no documentário do Netflix, O Poder da Mente? É o nome do documentário? Não lembro. Que o cara quebrou... Não, no Segredo mesmo. Era no Segredo? Que ele fala, eu vou sair do hospital andando. Não, é um outro que... Rio. O Poder da Cura. Isso, Rio, o Poder da Cura. Que ele em 6 semanas, 8 semanas, reconstrói a coluna dele, porque, teoricamente, aquilo não funcionava. E quer mais limitação que aquilo? Que o médico falou, não vai. E o cara voltou e falou, não, se eu conseguir, eu dedico a minha vida inteira agora a ensinar as pessoas que elas podem, que elas são capazes. Exatamente. Mas porque não estava decidida aí dentro de você. Então, você vai ter que dormir com essa. Vou embora com essa hoje. Muito obrigada. Se você conseguir sair do estacionamento. Sim, é isso. Cris, olha, eu não tenho nem palavras para te falar, assim, o quanto que eu tô feliz de ter você aqui. Obrigada, de Carol. ter essa energia, essa troca tão gostosa. Eu tenho certeza que muita gente se inspira com a sua história e vai se inspirar ouvindo também, vai continuar se inspirando. Obrigada. Que você continue nessa jornada maravilhosa que você vem traçando na tua vida, mas claro, sem querer provar mais nada. Com certeza, né? Carol, tá muito bem? Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu sei o quanto é importante, né, para você esse novo projeto. Eu desejo o maior sucesso para você. Obrigada. Espero vir outras vezes para a gente continuar conversando, Sim, porque é muito pouco tempo. Sim, de vários outros temas. A gente gosta Vamos de falar ajudar o bastante. pessoal aqui, ó, com esse... A tua mente, né? Como é que fala?
Eu te cortei e esqueci o que ia falar, que bonito. A domar a nossa mente. Exatamente. Isso é uma coisa que, agora que o pessoal já conhece a tua história no podcast, a próxima é como que você está fazendo tudo isso, né? Sim, não, a gente tem bastante coisa, falar bastante sobre as ferramentas que a gente usa para superar o insuportável. Sim. Isso é bem importante. Sim. E é possível. Sim. Não desista nunca. Sim. Acredita, sonha grande. Sonha grande, que Deus é maravilhoso. Com certeza. Obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui. Obrigada, Cris. De verdade. Obrigada mesmo. A mensagem que ficou para mim, depois vocês escrevam aí nos comentários que eu quero saber, tá? Mas a mensagem que ficou para mim hoje, desse podcast, é o quanto é importante a gente ter a nossa fé e a nossa força realmente nos pensamentos positivos, porque os problemas, as dificuldades, elas vão vir independente de qualquer coisa. Você pode estar ali num ano novo, numa boa, achando que nada vai acontecer, e de repente você vai querer subir em cima da tábua ali, sei lá, da prancha, como é que chama aquilo, e aconteceu uma coisa dessa que você fala, como assim? Então, quanto mais a gente está com a nossa mente alinhada nos pensamentos positivos, se fortalecendo, fica muito mais fácil de você conseguir ter força para lidar com os problemas ou com as dificuldades do dia a dia. Então, essa foi a mensagem que ficou para mim. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada por todo mundo que assistiu. Gente, um beijo para vocês. Escrevam aqui o que vocês aprenderam hoje, qual foi a mensagem, a reflexão. E, por favor, né, compartilhem, curtam, porque olha só, gente, eu vou falar, quase 10 horas da noite, essa pessoa veio de Alphaville, temos aqui o Vitor, que está desde as 6 horas da tarde organizando as coisas aqui. Não é brincadeira organizar um podcast, eu falo isso toda vez, porque tem hora que eu me arrependo, sabia? Tem hora que eu falo, gente, onde que eu fui me enfiar? Não vai se arrepender nada, é sucesso. Não, porque é tanta... É detalhe, muito eu não detalhe. imaginava que era tão complexo, sabia? Sim. Porque é uma nova profissão até isso daqui, né? Então, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada, beijo. Boa noite. Pronto.